Nós não estamos discutindo Lula e Bolsonaro, nós estamos discutindo modelo de sociedade. E o modelo de sociedade que o bolsonarismo traz para mim, ele não é compatível com a minha sensibilidade espiritual, cristã, humana e cidadã. Eu não posso admitir que um jornalista e um ambientalista sejam mortos na floresta e o presidente diga a culpa é deles, o que eles foram fazer lá. Eu não posso admitir, achar que é normal um sujeito invadir uma festa de aniversário de uma família e assassinar o aniversariante na frente da sua esposa e dos seus filhos. Eu não posso admitir que seja normal um irmão puxar um revólver dentro de um templo no meio do culto e dar um tiro no outro e o culto continuar. Às vezes, mas o que o presidente tem a ver com isso? Então, eu não estou falando do Bolsonaro, eu estou falando do bolsonarismo, eu estou falando de uma cultura, de uma mentalidade. Não posso admitir que alguém saia na rua com suástica e que alguém faça discurso nazista e que ache que isso é liberdade de expressão, direito de opinião. Não posso admitir um negócio desse. Então, o sujeito que vem falar comigo, e o PT, faz favor, não estamos discutindo corrupção. Nós estamos discutindo muito mais coisa aí. Pense o que teria acontecido se um preto no saguão do aeroporto disparasse acidentalmente uma arma de fogo. O ministro da Educação, ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, fez isso no saguão do aeroporto. E aconteceu o quê? Nada. Pense se fosse um homem preto. Pense o que seria desse Brasil, ou o que teria acontecido no Brasil, se ficasse comprovado que a família do presidente Lula comprou 51 imóveis em dinheiro vivo. Se ficasse comprovado que os filhos do presidente Lula homenagearam milicianos e deram emprego para eles nos seus gabinetes. O que teria acontecido nesse país, como que a elite do poder político do Brasil teria tratado o presidente Lula se o vizinho assassino tivesse uma filha que namorasse com um dos seus filhos? Então, o que acontece no Brasil é grotesco, na minha opinião. Nós temos 3% da população do mundo e 11% das vítimas de Covid. De cada 5 brasileiros que morreram, 4 mortes poderiam ter sido evitadas. Nós temos 700 mil pessoas que morreram, com um presidente da República que fez motociatas, mas não foi visitar um hospital. Nós não estamos falando de corrupção, nós estamos falando de modelo de sociedade. E o modelo de sociedade do Brasil é de tal ordem que o Mandetta, que foi o ministro da Saúde, que propôs um protocolo alinhado com a OMS, com a Organização Mundial de Saúde, teve que sair do governo e não foi eleito. Mas o Pazuello, o general subserviente ao chefe de Estado, o presidente Bolsonaro, que deu ordem para cancelar a compra de vacina, ele foi eleito. Que Brasil é esse? Que Brasil é esse que o Ricardo Salles, que fez passar uma boiada no sentido de desmantelamento dos órgãos de controle das florestas, recebe mais votos do que a Marina Silva? Que Brasil é esse? Então, nós não estamos discutindo mais corrupção. Falar em corrupção com um orçamento secreto, que o presidente vai dizer que não é problema dele, como não é problema dele? Um orçamento secreto que é um escândalo de corrupção muito maior do que foi o chamado Petrolão. Então não estamos falando de corrupção, nós estamos falando de modelo de civilização, um modelo de sociedade, né? Uma sociedade que quer manter-se estratificada. Eu insisto isso já, infelizmente, faz tempo. Nós temos um contingente significativo da nossa sociedade que quer manter a ordem social estabelecida. Homem vale mais que mulher, hétero vale mais que gay, magro vale mais que gordo, branco vale mais que preto, rico vale mais que pobre, europeu e americano vale mais que brasileiro e sul-americano e africano. É isso que está posto. Sabe, quando você tem um ministro da economia que diz que o dólar está muito baixo, que agora a empregada doméstica quer ir para Disney, quando você tem um ministro da educação que diz que a universidade não é para todo mundo, quando você tem um ministro da educação que diz que pobre tem que fazer curso técnico, nós estamos falando de modelo de sociedade e de civilização. Quando você tem uma ministra da mulher dos direitos humanos que diz que menino veste azul, menina veste rosa, nós não estamos falando de corrupção, nós estamos falando de um modelo de civilização. Quando nós temos uma sociedade em que a religião que se torna hegemônica se julga no direito de depredar, destruir, incendiar terreiros de religiões de matriz afro, nós não estamos falando de corrupção. Quando nós temos um país
país estruturalmente racista, que ainda discute a legitimidade de cota racial, nós não estamos falando de corrupção, nós estamos falando de modelo de sociedade. E eu lamento muito ser uma das vozes dentro da igreja que vocaliza esse tipo de discurso. Porque dizem, então você é Lula, você... e o PT, faz favor, não estamos discutindo corrupção. Nós estamos discutindo muito mais coisa aí. É uma farsa e prisão envolvida. Pablo Marçal não foi reconhecido pelo governo americano. Obrigado aos Estados Unidos da América. Obrigado a vocês. Isso é o governo americano reconhecer seu trabalho, hein, Paulo? Glória a Deus por isso. Você conhece ele? Dizem que ele é muito conhecido. Mário César Santos foi preso nos Estados Unidos por esquema de títulos religiosos fraudulentos. Os Estados Unidos da América, pela SEMA, Chaplain Emergency Management Agency, que nós somos 70% governo americano e 30% voluntário. Ele que conseguiu vender milhares de cursos. Esse é o logo do governo americano, esse é o logo dele, aonde ele afirma a conexão com a Casa Branca. FBI foi preso, inclusive, por usar os selos do governo americano fraudulentamente. 1.000 pessoas por mês, e dizem que mais de 3.000 brasileiros foram enganados por ele. E estamos treinando, em média, de quase 1.000 capelões por mês. Tem direito até o distintivo. Eu vou deixar o vídeo para você ver ele falando, para ver se você acreditaria no que ele fala também. A polícia fez assim, pá! Pegou ele e falou, para de mentir! E agora ele tá preso e vai responder criminalmente. Se você não me conhece, eu me chamo Melissa Mondadori, do @Melzinha USA. Me segue aí pra você não perder nada que tá acontecendo aqui nos Estados Unidos. Segue o vídeo. Então, se o Brasil não honrou o senhor, os Estados Unidos da América estão honrando. E por causa disso, os Estados Unidos da América, juntamente com o Chaplain Emergency Management Agency, estão honrando o que o senhor fez no Brasil. Então nós queremos te abençoar com o Chaplain Emergency. O seu ID, com o seu nome e o seu número, que só o senhor tem no mundo. É uma honra para nós. Pesquisadora Tatiana Sampaio diz que o estudo da cloroquina foi falsificado, vejam só. O episódio da cloroquina, por exemplo, foi mais recente, né? Foi ao longo da pandemia, em que alguns pesquisadores apresentaram a cloroquina como uma solução. Num primeiro artigo foi publicado, parecia que era, inclusive, né? Mas depois esses dados não foram confirmados. Então, pelo que eu sei e posso apurar, pude apurar, havia ali uma falsificação de resultados em relação ao primeiro artigo que foi publicado. Esse depois foi questionado e ficou demonstrado ao longo do tempo, né, dos meses seguintes, que aqueles resultados não se sustentavam, aqueles resultados iniciais não se sustentavam. Então, a cloroquina em si, ela funciona, né, para várias coisas, né, se usa como um antimalárico, então ela tem funções, né? Não é uma droga inventada. Mas para aquele uso, né, contra o coronavírus, é que parecia que não se sustentava. Existe uma diferença, eu vejo isso claramente, mas vocês têm que acreditar em mim, né? Mas eu vejo claramente os resultados da polilamina não são falsos, eles são verdadeiros. Eu tenho certeza disso. E então existe essa diferença.